Estamos em Gálatas, capítulo 3, verso 21, e o apóstolo Paulo continua fazendo comparações entre a promessa que Deus fez a Abraão e ao descendente de Abraão e a lei mosaica. Olha o que ele diz no verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? A lei teria vindo para se opor às promessas de Deus. É como se o apóstolo estivesse imaginando o seguinte: se a lei não procede de fé, se ela não procede de fé, visto que ela pede que o homem faça algo para ser salvo, em vez de apenas crer, ela não estaria oferecendo um caminho oposto de salvação? É essa questão que o apóstolo Paulo imagina estar na mente das pessoas. As pessoas poderiam entender que a lei, ela se choca com a promessa, porque a lei tem a ver com você fazer alguma coisa, obedecer, enquanto que a promessa diz respeito somente a receber o que foi prometido. Então, a questão é a seguinte: alguém poderia pensar, então uma coisa é oposta à outra. A promessa é uma coisa e a lei vem se contrapor à promessa. Mas o apóstolo diz aqui, de modo nenhum. Na verdade, a lei nem pode ser considerado um caminho de salvação. Não pode. E ele explica, ele fala, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. O que a lei pode fazer pela salvação de alguém? Se ela exige obediência perfeita, ninguém pode ser considerado justo através dela, não é verdade? A lei só serve para dizer em que nós erramos e também para nos condenar por transgredi-la. Ela não vai jamais providenciar salvação para alguém. Ela vai simplesmente condenar. Ela vai revelar em que nós estamos errados e vai nos condenar por esse erro. É esse o papel dela. E por que ela faz isso? É como eu já disse, ela faz isso para nos forçar a correr para Cristo, para nos forçar a buscar em Cristo a nossa salvação. Versículo 2. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, note que, após falar de uma situação hipotética, por exemplo, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, agora Paulo fala aquilo que é fato. E o que é fato? É fato que a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Encerrou tudo sobre o pecado. Na nova tradução na linguagem de hoje, foi traduzido assim: as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E onde é que a Bíblia diz isso, professor? Onde é que ela faz isso? Ela faz em textos como, por exemplo, Salmo 130, versículo 3. Diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Olha a pergunta aqui retórica. Aqui já se sabe a resposta. Ninguém vai subsistir. Se Deus for observar a iniquidade em nós, ninguém vai subsistir. Salmo 143, versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então a Escritura, com textos assim, ela está colocando tudo debaixo do pecado. Ela está encerrando todo mundo debaixo do pecado. Todos são pecadores à luz das Escrituras e estão irremediavelmente fadados à condenação. E por que assim? Paulo continua: para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Deus fez desta maneira, Deus determinou dessa maneira, para que a única possibilidade de alguém ser salvo seja através de Cristo. Todos têm de viver essa experiência de encarar uma lei que exige obediência perfeita, sabia? Todos têm que viver essa experiência. Para quê? Para perceber que satisfazer a lei é impossível. É impossível. A fim de que, pela fé em Cristo, essa pessoa seja contada entre os que receberão a promessa de Deus. Afinal, essa promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente é destinada a quem? Aos que creem, à semelhança de Abraão. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Ele creu e foi justificado. Nós também temos de crer para sermos justificados. Continuando aqui, indo para o versículo 23, o apóstolo informa: mas
antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Vamos com calma aqui para prestar atenção naquilo que o apóstolo está dizendo. Ele fala, antes que viesse a fé. Que fé? A fé que se exerce em Cristo como Salvador, conforme mencionado no verso anterior. Olha o verso anterior, o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa só vai ser concedida àqueles que creem em Jesus como Salvador. Aí no versículo 23 o apóstolo continua, mas antes que viesse a fé em Cristo, nós estávamos como? Como é que era a nossa situação? Nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Essa expressão, estávamos sob a tutela da lei, quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles que viveram antes de Cristo se manifestar neste mundo, eles estavam debaixo da lei e presos a ela, como se a lei fosse uma guarda, alguém que nos mantém sob os seus cuidados, sob a sua custódia. E nós estávamos obrigados a observar essa lei. Mas essa situação não significa que a lei era um meio de justificação. Não. Essa situação significa que antes de vir a fé em Cristo, nós estávamos presos à lei, mas com um objetivo. Qual objetivo? É para justamente esperar essa fé em Jesus, que iria se revelar no futuro. Nós estávamos ali naquele negócio de ter de obedecer à lei, ter de cumprir a lei, mas tudo isso tinha um objetivo. Qual? Fazer-nos esperar a vinda de Jesus como uma oportunidade de salvação. Então a lei, na verdade, ela nos manteve sob os seus cuidados, entre aspas, sob a sua custódia. Para quê? Para nos preparar, Por isso que ela foi, vamos dizer assim, responsável por nós. Ela foi responsável por nós no sentido de nos preparar para a fé em Jesus. Não para nos justificar. A lei nunca teve o objetivo de justificar ninguém. Ela tinha o objetivo de nos preparar para essa fé em Jesus. Por isso é que agora no versículo 24 dá para entender perfeitamente o que o apóstolo diz. Olha o que ele diz no versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei serviu de aio. Essa palavra aio, ela quer dizer pedagogo, tutor, mestre, guia, educador. Pode escolher aí qual o significado que você acha melhor. Ela serviu de um mestre, um guia. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então nós estávamos sob a tutela da lei, sob sua guarda, sob seus cuidados, para que ela nos instruísse a respeito da necessidade de Cristo. Com a sua cobrança de obediência perfeita, com a sua pressão, o que a lei fez? Ela foi nos ensinar a buscar a solução em Cristo. Então ela preparou os homens para correrem para a fé em Jesus e assim ser justificado por essa fé. Mas olha que diz o versículo 25. Mas, tendo vindo a fé em Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio não é a lei? Então, o que o apóstolo quer dizer aqui? Quando chega a fé em Cristo, quando você crê em Jesus como Salvador, você já não está debaixo da lei como meio de salvação. Você não está. Então, se por acaso você tentou esse caminho, se você se viu nessa situação, agora esqueça. Tendo chegado à fé em Cristo, agora você crê em Jesus como Salvador? Creio. Então, você já não está mais subordinado à lei como meio de justificação, como meio de salvação. Por quê, professor? Paulo responde, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais observar a lei para ser salvo. Nunca precisamos, na verdade. Alguns insistiram nisso porque não entendiam o objetivo da lei. A lei nos apontou para Cristo e Cristo nos reconciliou com Deus. E por essa fé em Cristo que nos reconciliou com Deus, nós recebemos até mais do que esperávamos. Sabe o que aconteceu? Por essa fé em Cristo que nos reconciliou com Deus, nós também fomos adotados na família de Deus. Não foi uma reconciliação qualquer, não. Deus nos adotou como filhos. Não foi simplesmente,
agora eu estou bem com Deus, eu posso me relacionar com Deus. Não, não foi só isso. Você, ao se reconciliar com Deus por meio de Jesus, você também foi adotado na família de Deus. Você foi adotado como filho de Deus. Por isso que lá em João capítulo 1, diz o seguinte: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creu em Jesus como Salvador? Sim. Então você não é simplesmente um crente em Jesus. Você agora é um filho de Deus. Então aqui o apóstolo falou: tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, subordinados à lei. Porque agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Isso quer dizer que nós fomos reconciliados com Ele, que nós estamos salvos em Jesus, que nós fomos adotados também para a sua família. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que quer dizer esse batizados em Cristo? Ora, o batismo, ele significa que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitados com Cristo para uma nova vida, espiritualmente falando, né? Então, todos aqueles que foram batizados em Cristo, estes foram sepultados com Cristo na sua morte, porque Cristo nos representou, mas também fomos ressuscitados com Cristo, quer dizer, aquela vida antiga, ela morreu em Cristo, aquela vida quando não éramos crentes, morreu em Cristo, e agora nós ressuscitamos espiritualmente para uma nova vida, a vida cristã. Então, é isso que o batismo simboliza. Quando nós vamos à frente da igreja e nos batizamos, nós queremos dizer com isso, que nós morremos com Cristo para aquela vida antiga e nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Só os crentes em Jesus passam por esse batismo. Olha a linguagem que Paulo usa aqui. De Cristo vos revestistes. Cristo se tornou o representante daqueles pelos quais ele morreu. Por isso, é Cristo que o Pai vê quando olha para nós. Você sabia disso? É como se estivéssemos revestidos de Cristo. Como se nós tivéssemos vestido Cristo. Olha a figura aqui. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traduz esse verso da seguinte maneira: vocês se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, quando Deus olha para nós, para decidir se nós vamos ser salvos ou não, quem é que ele vê quando olha para nós? Ele vê o próprio Cristo. Ele vê as qualidades de Cristo, as virtudes de Cristo. Por isso é que não tem outra saída, tem de nos salvar, porque Cristo fez tudo o que deveríamos fazer. Cristo satisfez completamente ao Pai. Então, não há como a pessoa pela qual Cristo morreu na cruz, não há como uma pessoa dessa ser condenada. Não existe essa possibilidade. Então, quando algumas igrejas, por exemplo, ensinam assim: Jesus morreu por todos. Isso não é possível. Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas, sem exceção, ninguém poderia ser condenado. Deus não pode condenar uma pessoa duas vezes pelos mesmos pecados. Os meus pecados já foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Como é que Deus ainda poderia me condenar? Não pode. Então Jesus morreu pelos seus eleitos. Por isso que lá em João 17, ele ora assim ao Pai: rogo não pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Se ele tivesse morrido pelo mundo, ele rogaria pelo mundo, não é óbvio? Mas ele fala: rogo pelos que me deste, porque são teus. Cristo veio morrer pelas suas ovelhas. O bom pastor veio morrer pelas suas ovelhas. Versículo 28, Paulo diz assim: dessarte, isto é, desta maneira, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não pode haver distinção com respeito à salvação em Cristo. Não importa de qual raça a pessoa é, de qual classe social, qual o sexo dela, não importa. Em Cristo somos todos unidos, porque todos cremos nele, e é isso que basta uma pessoa ser salva. Então não pode haver judeu nem grego. Essa história, por exemplo, aí dos judaizantes, de que é preciso ser circuncidado, é preciso observar isso e aquilo, porque eles observam para poder a pessoa ser salva. Isso não faz sentido. Não pode haver distinções. Se a pessoa é judeu, não importa. Se é grego, isto é, não judeu, não importa. Se a pessoa é escrava, não importa. Se é liberta, não importa. Se é homem, não importa. Se é mulher, não importa. Por quê? Porque basta crer em Jesus. Nisso, nós todos somos um só. Nós todos fazemos parte do mesmo grupo. Por quê?
porque nós todos cremos. Nós todos cremos. E isso é que vale. Versículo 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você está vendo? Como é que Deus poderia, como dizem algumas igrejas aí, não é, ter um plano diferente para a nação de Israel, para o judeu étnico, e um plano para a igreja, que é composta na sua maioria de gentios, de pessoas que não são judeus? Como é que Deus poderia ter plano diferente se os descendentes de Abraão, se os herdeiros da promessa, são, na verdade, todos aqueles que pertencem a Cristo, sejam judeus ou gentios? Como é que pode isso? Olha o que o texto diz, versículo 29. Se sois de Cristo, se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. Ah, mas eu não tenho nada a ver com a linhagem lá de Abraão. Eu não sou um judeu da etnia, né, dos judeus. Eu não sou da nação de Israel. Não importa. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. Você é herdeiro segundo a promessa. Que promessa, professor? A promessa que foi feita a Abraão. Os descendentes ali de Abraão, os descendentes que se tem em vista ali, bem como os herdeiros, são quem? São os de Cristo. Lembra que eu falei para você que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente específico, que é Cristo? Então, se você está em Cristo, a promessa foi feita a você também. Não, mas a promessa foi feita só a duas pessoas, a Abraão e ao descendente dele, que é Cristo. Sim, mas é isso que eu estou falando aqui. Se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, se você está em Cristo, essa promessa que foi feita a Cristo, ela te pertence também. Nós não estamos falando aqui de judeus étnicos, de judeus que fazem parte da nação de Israel. Não, pode até no meio do povo de Deus haver judeus da nação de Israel, mas o ponto não é esse. O ponto aqui é que o verdadeiro descendente de Abraão, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que está em Jesus. Esse é o verdadeiro descendente de Abraão. Nós somos o verdadeiro Israel. Você percebe? Nós somos o verdadeiro Israel. Devemos descansar naquelas promessas que foram feitas, mesmo no Antigo Testamento, elas já incluíam todos aqueles que estariam em Cristo. Nós também estamos incluídos naquelas promessas. Que Deus nos abençoe. Amém.